Alô? 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 Alô, boa noite! Boa noite pra todo mundo que tá aí. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir tranquilo? Não estou estourando na orelha de vocês hoje. Vocês sabem, Nele Park aqui no Trencast, ela age de diversas formas. Ela é produção completa. Ela tá aqui. Ela é, ela é som, ela é áudio, ela é maquiagem, ela é produção. Mentira, que a produção tá sempre aí comigo também. A produção sempre me acompanha também. Não vou. Se a produção quiser brigar comigo aí pela falta de crédito, pode brigar, viu? Que eu faltei nessa. Tá perfeito? Tudo bom, Sapão? Oi, Ana Maria. Oi, Michel. Oi, Luiz. Oi, todo mundo que está chegando. Pra quem tá chegando, já me conhece, né, Dona Nene Park. Já, se não me conhece da minha live, já sabe que eu gosto de um bom e velho pedágio de live, que é o famoso like RT, né? Que vocês sabem, né? Esse aí eu gosto de brincar que eu falo, ó, quem dá like RT pode assistir a live na grade ou no camarote com o buffet completo. Não dá like da RT faz igual os fãs da Taylor Swift e fica na parte de fora do Allianz Parque vendo o show pela grade. É assim que eu gosto de brincar. Porque senão, você já sabe como é que é, né? É assim que a gente faz. Hoje eu vou pedir desculpas pra produção também, que tá muito quente. Estamos no Brasilzão, né? Eu botei a peruca e esqueci o manto, mas coloquei aqui, ó. Estamos no mantinho da nosso trem aqui de novo. Hoje estamos aqui pro nosso terceiro episódio do Trencast. Eu estou muito feliz aqui que nós estamos partindo para o terceiro episódio. Se Deus quiser, agora em dezembro vem novidades por aí, novos convidados, que acho que tá também, vai ser uma coisa assim, bem lendária. Não deixando de ser lendário hoje, eu estou conversando com uma fera. Hoje eu estou conversando com uma fera, meu amigo. E também, assim, fera, lenda, todos os. Assim, se você pegarem, abrirem o Aurélio e colocarem assim, qualidade, vocês vão ver sinônimo. Vai estar lá, Rodrigo. É babado, viu, gente? Exatamente, já até falei já o nome do convidado, já vou pular já pra cá, vou dar um oi pra ele, pro meu amiguíssimo Rodrigo Guerra, que tá aqui comigo hoje. Como você tá, amigo? Tá muito quente aí? Tá gostoso? Ah, não, ai, pera, não acredito que eu dei essa. Olha só. Eu não acredito que eu não soltei. Ah, então peraí, calma aí. Então, Começar de novo. oi, gente, tudo mentira. Tô aqui com o Rodrigo Guerra. Ai, Amigo, ai. tá muito quente aí, a Terra da Garoa. Desculpa, eu que a produção falhou hoje. Que é isso? Não, ó, eu tava falando pro pessoal. E aí, pessoal, tudo bom? Tudo bom aí? Eu tô aqui em São Paulo, então aqui tá aquele friozinho de paulistano gostoso, que não é nem quente nem frio. Parece até que São Paulo voltou a ser a terra da garoa. Então, assim, né? Tempinho nublado, aquela coisa gostosa, sem muito calor, aquela coisa maravilhosa que a gente adora. A São Paulo tinha esquecido que é a Terra da Garoa nesses últimos dias, né? Mentira, não é não, né? Aqui é quase o Rio de Janeiro já de novo, de tão quente que tá ficando esses dias. Eu lembro que uma das piores coisas que eu não gostava aí quando eu morava em São Paulo também é a sensação de que, assim, tá calor, não tem um ventinho, parece que você tá num forno. Você tá num. Parece que a sensação de que tá dentro do forno mesmo, né? É verdade, é verdade. Guerra, por favor, se introduza pra gente, conta pra gente quem você é, quantos anos você tem. Você já falou que você já é de São Paulo, com o que que você trabalha, pra quem tá aí assistindo. Bom, vamos fazer um pequeno então um resumo de que eu acho que já estou acostumado a fazer em onboarding. Meu nome é Rodrigo Guerra, eu sou jornalista de videogames. Hoje eu trabalho na Fallen Company. A gente tenho 23 anos de carreira no mercado de games. Comecei ainda na época que as pessoas liam revistas de videogame, hoje em dia nem existe mais isso, né? É uma coisa maluca quando a gente para pensar. Trabalhei em diversos lugares, trabalhei no UOL Jogos, eu trabalhei na ESPN, trabalhei no The Anime, e hoje em dia estou trabalhando com head de comunicação lá na Fallen Company, justamente para tentar trazer um pouco mais de conteúdo e trazer muito mais essa da minha experiência, né, de tentar unir a Fallen Company com o mercado de imprensa. Então acho que esse é o ponto principal aí
Mas eu acho que uma vez jornalista, sempre jornalista. Tempo jornalista. Essa regra aí, eu fiz um cursinho de jornalismo. Acho que essa foi uma das primeiras coisas que meu professor falou quando a gente começou. Uma vez jornalista, sempre jornalista. Hoje eu sou amigo dele, ele fala que é uma vez jornalista, sempre fofoqueiro. Ele fala. É verdade, não tem como escapar disso, né? É uma coisa que a gente vê assim que é normal, viu, Nene? Sim. Quando você quer passar a notícia, você tem. Você vai passar. Ou seja, Nelson Rubens sempre vai existir dentro de mim. Uhum. Você falou de revista, agora me deu um estalo aqui na cabeça que quando era pequeno, a gente assinava aquela revista Recreio. Você vai conhecer Lembro. ela. E eu era apaixonada. Eu falava pra minha mãe que era um dos meus sonhos escrever alguma cartinha pra eles colocarem na revista. E eles tinham o espaço que você mandar, os fãzinhos da revista mandavam, né? Eu tinha todas as coleções. Inclusive, eu acho uma das minhas tristezas eu não ter ela hoje. Mas é muito doido lembrar que nossa, eu era super fã dessa revista que já era o comecinho de jornalismo de games, né? Já teve antes também, mas acho que a Recreio foi uma das primeiras popularizações em revista, né? Pra Ah, outros públicos, né? a Recreio, ela era uma revista de assuntos infantis, né? Era muito de brincadeira, coisa e tal. E claro, né? Sempre vai trazer a parte de games, Uhum, porque game sempre vai ter aquela parte infantil. Eu tive alguns amigos que trabalharam lá. Se eu não me engano, o Rick Sampaio trabalhou por lá. Ou não sei se foi lá ou se foi na Mundo Estranho, que era uhum, outra revista que também trazia bastante coisa de games, coisa e tal. Mas a editora Abril, por exemplo, eu não cheguei a trabalhar lá na Ação Games. uhum, Mas a Ação Games era uma das revistas mais famosas que teve no Brasil, que era da editora Abril, sim. né? Então, eu acho que Famosa editora naquela Abril. famosa editora Abril. Então, assim, são os caminhos que a gente vê ali no jornalismo. E quando a gente escreve para o público infanto-juvenil, a gente tem mais responsabilidade, porque a gente está formando novos leitores, né? Uhum, E aí é onde a gente vê que se a gente escreve muito complexo, de uma forma muito difícil, era muito complicado, né? Então não dá para você fazer, tem que ser uma linguagem mais simples, mais direta sim. e assim, engraçadinha, né? Você não pode ficar só fazendo as coisas do jeito que é, sabe? Do jeito que você sai da sua cabeça. Você tem que pensar como uma criança também vai interpretar aquele Sim. assunto, né? Sim. Essa trajetória de você de games que você falou, são 24 anos, né? De experiência vinte com e três anos. 23 anos de experiência. As coisas mudaram muito nesse tempo, né? Nesse Nossa, tempo todo como pra mudou. cá. Assim, eu fui uma criança PlayStation. Atualmente sou a criança PC, né? E eu sei, eu assim, acho que em contato de games no meu, acho que vai dar uns 15 anos. E mudou absurdamente. Você viu até um pouquinho antes, né? A trajetória pra você, sua, de como profissional, assim. Você mudou, você foi tranquila, você nem percebeu mudar, assim, o ritmo das coisas, ficou mais frenético. Como que foi? Essa atualização toda que a gente passou, né, esse tempo todo. Olha só para você ter uma ideia, minha primeira coisa que eu escrevi numa revista foi um detonado de videogame, né? Não sei se vocês sabem, mas naquela época a gente pegava um jogo, jogava ele do início ao fim e tinha que escrever uma matéria sobre ensinando as pessoas como chegar ali, né? Como passar o jogo, passar uma fase. Hoje em dia a gente tem YouTube, a gente tem a Twitch aqui para nos ensinar a jogar um jogo. Os jogos eles são muito mais acessíveis. Antigamente os jogos eram muito mais complexos, né? Eram muito mais difíceis de chegar. Então, aí foi ali que eu comecei, tentando encontrar um jogo. E assim, o meu primeiro detonado, Nini, te falar, era Castlevania Lament of Innocence. Uma das coisas mais terríveis que eu já joguei. Fabão me colocou ali, né? O Fábio Santana me colocou ali para detonar esse jogo e eu sofri. Não sabia, era a minha primeira experiência nesse tipo de conteúdo. Então, assim, pô, foi maluquice, né? Mas eu consegui. E depois, quando veio online, minha primeira vez trabalhando num site foi justamente ali na Play TV, com o site Game TV, foi em 2008, né? Quando eu saí das revistas, saí da PSW, né? Que era uma revista que era super também dedicada a PlayStation.
e fui trabalhar na Game TV, que era um canal de televisão que tinha um site. Uhum. Então eu era editor junto com o Fernando Muccioli. O Fernando Muccioli era editor, eu era editor assistente dele. E a gente juntava uma equipe muito bacana, Vini Lima, Carlinha Rodrigues, para a gente fazer notícia do dia a dia. E era maluquice, porque assim, a gente tinha que descobrir notícia, a gente tinha que ir atrás da notícia. E diferente de uma revista, que lá tem 30 dias para ficar pronta, o site é dia a dia, não tem essa coisa de fechar site. Na revista a gente tinha uma coisa que a gente falava assim, vamos fechar a edição do mês. Então tudo que a gente escreveu durante 30 dias, a gente colocava, fechava a revista e ela saía e ia para gráfica e ficava pronta. No site não tem essa de fechar site, Sim. tem diariamente, e notícia não tem hora para acontecer. E foi eu acho que essa transição foi uma transição até que saudável, porque eu acho que quando eu pulei, né, para trabalhar de revista para site, era um momento que as pessoas ainda acreditavam que as revistas iam durar, Sim. continuar online, né, continuar rodando. Mas eu falei assim, poxa, mas eu quero fazer essa mudança, eu quero fazer essa transição. E 2008 foi uma loucura, foi muito bacana, foi divertido, mas mesmo assim foi de muito aprendizado. Eu tive pessoas muito incríveis trabalhando junto comigo. O Mucioli, ele me ensinou basicamente como era fazer um site do zero. Naquela época, Nini, só para você ter uma ideia, o, um, quando você fazia, sabe quando você colocava negrito Aham. na, Uhum. você usava código HTML, Sim. sabe? Você não usava. Hoje em dia é tudo facinho. Você vai lá e coloca B de bold, né? De negrito e já tá lá. Mas Já faz antigamente tudo não tinha hoje, isso. né? Eu fiz HTML básico, né? Eu fiz em 2010, mais ou menos. E já ainda tinha muita coisa nessa base. E aí, igual você falou também, só pra pegar o gancho que eu não queria perder pra não esquecer. Que assim, a informação. As pessoas realmente acreditavam, isso aí eu lembro. Que eu era assinante da Recreio foi abrupta. Pra quem era só né, espectador, leitor, né? Era só cliente, né? No caso, que era a minha experiência, que eu nem tinha, nem imaginava como era backstage. Para mim eram duas pessoas no escritório que digitavam a revista e deixava pronto. E aí, assim, eu também acreditava que do nada a gente ganhou um meio que as informações chegavam muito rápido. Tudo acontecia muito rápido, que eu lembro que fazendo o curso de HTML, o meu professor sempre comentava disso. Quando vocês forem fazer site, vai precisar de constante atualização. E eu falava assim, como que funciona isso? E ele também, ele era professor de HTML, mas ele era jornalista também. E aí eu me questionava, aí hoje assim, hoje que eu tenho mais noção, tenho contato com pessoas profissionais incríveis, igual você, que também eu acompanho, que eu vejo assim, cara, hoje. Ainda mais que hoje, assim, não tem nem como comparar, mas naquela época mesmo foi tudo muito assim. A informação chegava, era tudo rápido, aí do nada as revistas morreram. Foi tudo assim, morreram mesmo, né? Assim, tem algumas sobreviventes ainda até hoje, né? Ainda Mas. tem muitas revistas, e você pode pensar que não, mas tem muita gente que ainda prefere comprar uma revista, ler um conteúdo de uma revista, por quê? Porque existe numa revista, diferente de um site, existe uma. Eu acho que pelo menos as que ainda estão aí ativa, eles ainda têm uma credibilidade muito grande, Sim, né? Então, assim, quando a gente fala da Dicas e Truques PlayStation, que tá, ele ainda existe, né? Ela ainda tá lá. O meu grande amigo Humberto, ele é editor dela. Ele é um cara que edita, lê, revê, vai lá no review, ele comenta com o pessoal essa nota mesmo, por que que você acha? Então, assim, existe um peso maior para ele, porque ele sabe que é uma das últimas revistas de videogame, principalmente, que está ali sim, rolando. Então é uma das coisas muito bacanas, assim, de ver que ele quer levar isso daí adiante, né? sim. Esse negócio de credibilidade que você falou pega demais, né? Que tenha. Isso aí, Sim. não só igual a dele, né, no nicho dos games, mas, por exemplo, as que tem. As de moda, que são as poucas sobreviventes de hoje, elas ditam a moda ainda. Elas ainda. Sim. Elas também, né, mudando na vertente, né? Pra você ver que ainda tem aquela influência, ainda tem aquele negócio. Mesma coisa jornal, né? É a mesma pegada, né?
O pessoal que lê jornal tem o pessoal que produz jornal tem uma credibilidade enorme, eles têm uma clientela fixa, né? Eles A fazem Vogue muito isso. ainda é a meca, né, a Sim. Vogue, da moda. Quando a gente fala de revista os noticiários, né, os semanários, que a gente vê aí a Veja, a Época, os jornais, como você mesmo disse. Então, assim, eles têm uma credibilidade porque eles existem há muitos e muitos anos. E eles Uhum. levam isso para online também. Sim. Mas não é a mesma coisa, né? É a mesma coisa que a gente chegar, editar um site, uma revista, é diferente. Uhum. Porque quando a gente edita um site, eu fui editor de vários sites, né? Então, assim, você basicamente lê a notícia antes dela ir pro ar, você dá uma lida, você conversa com seus repórteres, mas assim, não é uma apuração da mesma forma que você fazia na época de uma revista, sei lá. Você vai pegar fazer uma matéria de 30 dias. Se bem que eu sempre gostei de fazer matérias assim, né? Tanto lá na ESPN quanto no DN. Eu sempre queria trazer umas revistas, umas matérias mais aprofundadas que levavam mais tempo para ser apuradas. Mas não são todos os sites que são dessa forma. Uhum. Sim. Assim, eu acho que desafios é aquela coisa. A Dani comentou agora no chat aqui com a gente, né? Que tem uma. Já se fala dessa tendência de voltar a ter consumo de revista, jornal ou impresso já faz um tempo já, né? E aí a gente fica nesse. A gente fica nesse meio termo. Principalmente a gente que viveu isso, né? A gente viu esse auge nem o auge, né? Na verdade. A gente viu a coisa acontecendo e eles setando o mercado, né? Eles fazendo a, a base das coisas, né? E É assim, porque daí você consegue fazer uma curadoria melhor do sim, conteúdo, né? sim. Porque assim, quando você está no online, você não escolhe muito o que vai publicar, você publica o que você tem para publicar. E quando você tem uma revista, você tem espaço limitado. Você tem uma página, ela tem 3.000 toques, por exemplo, 3.000 caracteres. Tem que separar espaço para foto, você tem que escolher muito bem a foto que vai na revista. Então, assim, quem gosta de conteúdo mais curado, né, que a gente fala de ter uma curadoria de conteúdo, esse público ele vai ter espaço sempre nas revistas e nos jornais. Uhum, sim. Desculpa, eu te cortei, né? Não, não, mas eu ia falar um negócio parecido, que eu ia falar de que hoje a gente tem essa abertura de. Ai, vai postar uma matéria com uma foto. A gente pega e posta a matéria com uma foto. Ai, foi alguma qualidade errada, foi a foto aparecendo alguma coisa no fundo. E vai lá e corta. A revista, a coisa é muito mais limitada. Tudo tem tem a necessidade dessa curadoria, né? Tem a necessidade. Você tem, literalmente, tem pessoas que trabalham com isso. É Então, verdade. você, nesse processo todo, para você, né, de transição que a gente tava falando, para poder ir pro jogo, pra poder ir pra esse universo e tudo mais, você teve alguma dificuldade como profissional? Agora, tanto faz, tanto profissional quanto pessoal, né, durante esse tempo todo. Porque assim, eu sempre pergunto, eu sempre converso muito, né? Eu tava até falando com um pouquinho que eu gosto de tocar na ferida, né? Hum. E a gente passa por muitas dificuldades, né? Principalmente nós que estamos no universo dos games e que tem às vezes esse choque com choque com outras pessoas, choque com outro tipo de profissional. Quais são as dificuldades que você teve durante esse processo, para essa transição toda, que você lembra assim que, nossa, passei por isso mesmo? Olha, eu acho que quando eu estava trabalhando, o primeiro processo de adaptação é saber fazer, aprender HTML do nada. Esse foi o primeiro choque, assim. Mas eu acho que na minha carreira eu passei por tantos processos que eu tive que aprender, que eu acho que a maior dificuldade é assim, é não cansar de aprender. Eu acho que essa é a maior dificuldade, porque às vezes você cansa, sabe, de verdade. Você, putz, tem que aprender de novo, tem que aprender HTML. Daí depois eu tenho que aprender sobre SEO. O que é SEO? Depois, agora a galera tá sofrendo muito com inteligência artificial, que é uma Uhum, das coisas que ajuda muito. Se você souber usar essa ferramenta, você consegue fazer conteúdo muito mais rápido, ou muito mais apurado também. Você consegue escrever melhor, né, com inteligência artificial. Então, eu acho que o maior processo do jornalista é que ele sempre está aprendendo. E ele sempre tem que buscar aprender e saber como colocar o que ele está aprendendo em prática. Porque às vezes você aprende uma coisa que às vezes nem mesmo você consegue utilizar.
Eu vou te dar um exemplo. Teve uma época que todo jornalista teve que aprender a usar o InDesign, que era um programa da Adobe que era para fazer página de revista. E eu joguei esse conhecimento todo no lixo, porque hoje em dia eu não uso InDesign para escrever uma matéria. Eu não uso... Então, assim, você aprende e tudo que você aprende, às vezes você não utiliza mais. Então, assim, é ir aprendendo essas coisas. Hoje em dia, um jornalista, ele não precisa aprender HTML como eu aprendi, Uhum. sabe? Um jornalista, então assim, é aprender para um uso temporário, digamos assim. Sim. Então assim, você tem que saber. Meio que atualizar. Fazer uma atualização o tempo todo, né? Atualização Mas constante. eu falo que nem atualização, sabe, Nene? Por quê? Porque eu não utilizo mais o conteúdo que eu sei de HTML. Não uso para mais nada hoje em dia na minha vida. Então não é que eu atualizei, eu tive que aprender outra coisa no lugar. Uhum. Entendeu? Então, assim, foi um. É aquela questão, você tem que sempre estar com a cabeça aberta, sempre com vontade de aprender e, principalmente, sempre estudando. Eu acho que uma das coisas mais importantes, assim, na vida de um jornalista é sempre estar estudando e sempre com vontade de aprender. Eu acho que se você não tem vontade de aprender, pelo menos na minha área, você não vai conseguir seguir muito em frente, né? Claro que todo mundo, toda profissão tem isso, tá? Não é isso, Sim. mas assim, é que existem certos tipos de aprendizados que eles são muito pueris, digamos assim, que eles vão durar pouco tempo na sua vida. E tudo bem, né? Isso daí é ok. Mas um médico, por exemplo, ele aprendeu a fazer um ponto no dedinho da gente, quando a gente corta e tem que fazer o ponto, ele vai usar isso pro resto da vida dele, sabe? Um jornalista, ele vai aprender alguma coisa, por exemplo, hoje em dia estamos falando de IA, né? Estamos falando de inteligência artificial. Daqui, eu acho que 5 anos, tudo que a gente está aprendendo hoje, a gente não vai precisar usar porque a ferramenta vai ser mais facilitada. A gente não vai precisar usar hoje em dia esses comandos super complicados para você fazer uma imagem em inteligência artificial. Entende? Então, Uhum. assim, são coisas que estão ali, que fazem parte da nossa vida e que a gente tem que estar aprendendo. E Sim. assim, e não pode chorar, tá? E não pode ficar de mal, não pode Não ficar. pode Não, bater o pezinho. não pode bater o pé, você tem que aprender e ponto, sabe? Aquela coisa. Eu acho que todas as profissões demandam esse negócio de você atualizar, só que elas têm proporções diferentes. O jornalista, você literalmente utiliza de ferramentas para você poder compartilhar conhecimento, compartilhar notícia, compartilhar suas atualizações, e às vezes essas ferramentas mudam. Então é uma das que mais acho que cobra isso de atualizar, né? Diferente do Exato. médico que precisa, o ponto do dedinho vai ser o mesmo, porque muda só o dedinho de uma pessoa para outra, mas o ponto é o mesmo, né? É assim, Exato. a gente que tá na internet, né? Eu tá nesse ponto já, principalmente a gente que tá nesse área de esportes, a gente tem uma constante evolução, uma Sim. evolução muito rápida. Então, que demanda desses profissionais, demanda da gente como profissional que faz parte de esportes, tanto eu como criador de como você, como jornalista, como head de comunicação de uma marca que trabalha direto com isso, né? E assim, você não tem essa coisa, tem mais outras 10 pessoas que eles já se atualizaram pra chegar. E daqui um mês o trabalho já muda tudo. É muito louco, né, isso? É muito doido, meu. Olha só, para você ter uma ideia, até mesmo quando eu falo, né? Eu tenho 23 anos de profissão, mas eu sempre estou aprendendo. 2008 foi quando eu mudei para online. Em 2016, por exemplo, 8 anos depois, eu estava aprendendo sobre esporte, Uhum. né? Esporte eletrônico. Por mais que eu já acompanhasse LoL, Counter-Strike, coisa e tal, eu fui me dedicar apenas a esporte em 2016. E eu tive que aprender muita coisa. Tive que aprender como fazer uma entrevista. Tive que aprender como estar sempre dentro do meta dos jogos, que os jogos mudam completamente no Uhum. esporte. Quando a gente fala sobre games em geral, a gente vai lá, faz um review, faz uma notícia, e isso daí desaparece. No esporte, por exemplo, mudou a minha vida de cabeça para baixo. Eu tive que aprender, por exemplo, falando sobre pessoas e não sobre o jogo em si. Uhum. Entende? Quando a gente está lá quando eu comecei, por exemplo, Kami era o melhor mid laner que tinha dentro do League of Legends no Brasil. E o Fallen já estava lá na ativa, era um dos melhores jogadores. E depois outros nomes vieram, né? Então, assim, a gente teve que aprender a conhecer essas pessoas, fazer essa entrevista. Então, assim, constantemente mudar o que você está aprendendo não significa que, às vezes, você vai ficar só triste, né? Eu acho que é uma das coisas
traz muita felicidade. Quem gosta de aprender, eu sou uma pessoa que gosta de aprender, e isso é muito bom. Se você gosta de aprender, poxa, não tem coisa melhor do que você É uma, chegar e descobrir um novo mundo. é uma qualidade. Isso aí é uma baita qualidade. Eu não tava. Vocês estão vendo que eu não estava brincando quando eu falei que era sinônimo de qualidade. Você, quando é um profissional que gosta de aprender, você se destaca independente do cargo que você está cumprindo. E Exato. nesse universo, as coisas assim. é, é, a gente cobra muito as coisas rápido. Eu fiquei em choque agora, falando agora, dando uma juntada agora que você falou do melhor mid laner do Brasil que a gente tinha, né? Na época. Eu fiquei em choque assistindo o Mundial agora desse ano. A gente. E aconteceu o Mundial, né? Acho que foi, a T1 ganhou 3-0. Aí o pessoal começou a questionar sobre, o Faker está velho, aposentadoria, tudo mais no final. E eu fiquei assim, eu falei, nossa, gente. E assim, como uma boa amante de cultura coreana que eu sou, desde os meus 12 aninhos, eu via o Faker e eu falei assim, ó, eu já conheço, já, certeza. Sei lá, ele deve ter uns 36 anos. Porque eles são assim. Eu tenho uma cantora favorita, uma das minhas favoritas, que tem 45, ela tem a mesma cara desde os 20. Então eu falei assim, ele deve ter uns. Será que ele já tá com uns 37? Por isso que eles estão falando dele parar de jogar. Aí, de repente, na transmissão, eles jogaram 27 anos. Eu falei, ele tá muito velho pra jogar. Eu fiquei, gente, como, como assim? Como assim? Ele já. Como que acontece isso, né? As coisas se atualizam demais e se cobra isso das pessoas. Eu fiquei em choque, eu fico estático só de lembrar, porque eu tava assistindo a transmissão às 6 da manhã, eu fiquei chocado, assim, eu falei, nossa, gente, ele tá muito velho com 27, eu vou fazer 27 esse ano também. Eu não acho que é que ele está velho, é que assim, quando você vê os outros jogadores profissionais, você sabe por que, que eles se aposentam rápido. E por que, que eles se aposentam rápido? Porque assim, a vida de um jogador profissional, ela exige muito dele. Ela Uhum. exige, por exemplo, que você vai Ele, lá, ele é um atleta, né? é Ele um é um atleta, atleta. exige uma boa alimentação, fica treinando o tempo todo. E vamos combinar. O LoL, ele não ajuda muito no caso do League of Legends, né? Porque assim, você vê, vai ter uma mudança completa do jogo daqui a pouco, Sim, né? Daqui a um mês, então assim, todo mundo vai ter que aprender tudo de novo. sim. E essas coisas incomodam os jogadores profissionais, Não entende? é todo mundo que gosta de se atualizar sempre, né? Eles também são profissionais, né? Eles também, não é todos eles que gostam de buscar o conhecimento. E ninguém nem. As pessoas nem lembram disso, né? Que o LoL, a cada atualização, a cada temporada, ele é um jogo novo. Ele é literalmente um jogo Exato. novo, né? Mas. Exato, e daí quando você olha assim, e não falam só do Faker, por exemplo, eu vou falar de um caso recente que aconteceu no Counter-Strike, que foi o Olofmeister, Uhum, que era um grande jogador de Counter-Strike, um jogador que começou a jogar lá nos anos 2000, né, ainda no Counter-Strike 1.6, 1.5, e o cara jogou até o CSGO até pouco tempo atrás. E assim, o cara tinha 36 anos. Assim, esse daí já tava. Não é que ele tava velho, é que ele tava literalmente cansado de ficar passando essa coisa. Pô, vai ter que mudar de time, eu tenho que conversar com essa pessoa. Não vou morar em casa. Foi o que aconteceu com o BRTT, por exemplo. O uhum. BRTT, ele é um cara que queria estar seguir com a vida dele. Imagina se você fala assim, poxa, para você ser jogador profissional, você não pode estar namorando direito, ou você não pode casar, porque se você vai casar, você não vai estar se dedicando o tempo todo ao jogo, porque é isso que é a vida de um atleta de esportes. É se dedicar o tempo todo, é fazer as coisas de uma forma que uma pessoa que tem 20 anos, ela está mais disposta a fazer do que outras não. E sem falar do salário de miséria que os times pagam, né? Uhum, sim. O Faker, até que não, né? Que ele recebe 2 milhões, vazou os dados aí, né? Não, Então, a assim, conta dele tá ótima. né? Então, assim, ele tá lá vivendo do salário dele, o salário bom. Mas aqui no Brasil, por exemplo, é um salário que não dá para você viver sempre, sei lá, ganhando 20 mil reais no melhor momento da sua carreira. O jogador tá ganhando 20 mil reais. Você olha no futebol, o Neymar ganha 20 milhões por mês, Uhum, sabe? sim, Existe uma grande diferença. E sim. às vezes o cara vai ser influenciador, ele vai ganhar 40, 50, 100 mil reais por mês, Sim. sabe? Só de AdSense dentro do YouTube. Então, assim, é um caminho diferentinho, sabe?
Olha Ah, aqui a Jujuba, olha ela veio lá, a pedir Jujuba veio carinho, pedir atenção. atenção, tadinha. Tá ouvindo tanta gente falar que ela tá querendo. Olha lá. Aí. Tá com Fala oi sono? para o pessoal. Oi, gente, Dá tudo oi pra bom? Ela Jujuba, tava dormindo. gente. Eu queria Olha perguntar só. pra você um negócio, é que Hum, eu não queria perder a linha do raciocínio pra isso. Você que é uma pessoa que tem muita experiência nisso, você já viu bastante coisa, você viu o cenário solidificar de algumas outras formas e tudo mais. Eu aqui tive o prazer de entrevistar aqui já em episódio já no nosso primeiro com a Lágolas, citou várias dificuldades sobre ser mulher nos esportes, sobre treta nos esportes. Tive a honra de entrevistar o Dzeritos, que deu uma aula pra gente aqui sobre pessoas com deficiência nos esportes. E assim, eu brinco aqui, né? Eu falo que é uma forma meio feia da gente falar, né? Mas nós que somos do bingo das minorias, né? Que a gente é tem verdade. a gente que tem a cartelinha, né? Nós que também somos minoria, por ser LGBTs também. Você que tem essa experiência de bastidor, eu perguntei isso pra todo mundo e eu queria perguntar pra você. Você sentiu durante esse processo todo alguma diferença no cenário, tanto faz internacional como daqui, sobre inclusão? Tem alguma coisa que você. Tem algum momento que você acha que você viu que você. Não, a coisa tá dando uma melhorada? Porque, assim, de forma geral, eu comento sempre, gosto sempre de que a gente tem algumas dificuldades em comparecer até em momentos competitivos como atletas também, que a gente estava comentando aqui agora. A gente tem atletas trans, a gente tem atletas não binários, a gente tem atletas PCDs, a gente tem atletas mulheres, a gente tem que não possuem o salário de 2 milhões do Faker, né? Não, não tem esse investimento. Como que você vê, assim, você sente que o cenário tá indo por um caminho bom? Você vê algum ponto Hum. de melhoria ainda? Numa forma geral de cenário inclusivo, assim. Ó, eu posso falar da minha área. Eu tenho eu tenho essa visão um pouco mais 360, porque assim, no jornalismo, por ser uma área de comunicação, é muito mais fácil de você entrar assim no LGBT. Porém, existe uma certa resistência ainda para algumas redações a aceitar, por exemplo, o pessoal trans. É muito difícil. Tem uma jornalista que eu acho que ela sofre muito mais do que ela deveria por ela ser trans, entende? Que é a Rebeca. Ah, eu Claro, conheço assim, ela. Ah, é uma querida. então, É a Rebeca, acho que é Rebeca Rainbow, né? e, e assim, ela não consegue uma vaga dentro do jornalismo. É muito difícil você ver isso. Mas eu como só o G do LGBT, né? Uhum. Eu falo assim, para mim foi muito mais fácil de chegar, porque a comunicação ela já tem muito mais tempo com o pessoal, com a gente dentro dessa área. Ser comunicador é mais fácil. Já dentro dos esportes, vamos ser bem honestos. Quando a gente fala, por exemplo, um time de qualquer área. Por que que existe uma diferença, existe uma divisão entre masculino e feminino dentro dos esportes? Isso daí é uma luta que eu sempre lutei. Porque se todo jogo depende apenas da sua coordenação motora, depende apenas da sua do seu raciocínio, do seu cálculo. Isso daí era uma coisa que eu batia muito dentro da tecla, dentro da ESPN, quando eu trabalhava lá, porque eu não via motivo para existir times masculinos e femininos dentro dos esportes. Eu não via sentido, eu não vejo sentido nisso. Porque e por que que acontece isso? Isso só acontece porque existe ainda preconceito dentro dos times de esportes. Não adianta falar diferente. Porque tem tantas meninas agora na Ignis Cup que tem muito mais habilidade do que os caras que estão jogando CBLOL, sabe? Então, assim, na minha opinião, quando a gente fala sobre inclusão, a gente avançou bastante. A gente já tem bastante jogadores gays assumidos e dentro lá, mas estamos muito longe ainda de ser um cenário ser realmente inclusivo. Uhum. É difícil ver, por exemplo, um time que dê espaço igualitário para todo mundo. E quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de formas que não faz o menor sentido, sabe? Não faz o menor sentido.
entrevistei uma representante da Intel, eu acho que ainda era lá na ISL Conlon, que era para falar justamente sobre inclusão. E a gente fala disso o tempo todo. Era 2016, a gente ainda continua falando sobre isso. Porque enquanto a gente não se impor e a gente aparecer e mostrar que nós temos qualidades, mulher tem que jogar 4, 5 vezes melhor do que um homem para ela ser reconhecida. Sim. Então, isso é um dos fatores, sabe? É uma das formas que a gente vê que a inclusão não está acontecendo de fato. Ela acontece, às vezes, muito de fachada. Hum, sim. Eu, Para eu brigo, aparecer. eu brigo muito, assim, comentei no episódio com a Lágolas, eu falei sobre os acontecimentos de algumas vezes em que alguns times colocaram mulheres para jogar no CBLOL no principal, né? Todas as vezes que aconteceu, sempre tem algum tipo de piadinha, acontece alguma coisa no Twitter, que é alguma briga no Twitter, falando do jeito que ela jogou, porque igual você comentou, se joga, tem que jogar 4 vezes, 5 vezes melhor do que os jogadores para ela poder ter algum reconhecimento. E ela não joga, se ela joga igual ou pior, acabou. Aí tira um clipe pra tirar sarro, é só pra cunho cômico, sabe? E esse é um negócio que eu vi muito, pelo menos na trajetória das meninas, como casters, que elas dependem da habilidade delas como apresentadoras, como comentaristas, e que elas têm essas habilidades. E que elas não aparecendo só por conta. O pessoal assistindo por conta dos jogos, elas só aparecendo na voz e aparecendo durante alguns minutos, é um incômodo. Isso gera incômodo. E é muito besta isso, né? Da forma a forma que é tratada. Então, assim, eu sempre questiono, assim, pra ver qual é o ver, principalmente o seu que você ver, assim, bastidor, vai além de quem tá só na frente da câmera, né? Que a gente tem a gente normalmente leva a paulada, né? Mas a gente não tem muita noção de como que tá rolando atrás. Porque a gente precisa de quem tá nesse bastidor, né? No caso, a gente precisa da galera que é dona de. A gente precisa estar investindo. A gente quer que essas pessoas coloquem dinheiro pra poder colocar, viu? Ó, ela joga bem, vamos desenvolver ela com o time. Porque os homens em times principais, igual você comentou, né? Esqueci o nome dele, que tava cansado de trocar de time e tudo mais. Lofmeister. Ele recebe pra poder fazer isso, pra poder, Uhum. para poder ter que interagir com outros mates diferentes, desenvolver uma dinâmica diferente. Agora, não tem isso com. A gente vê aqui no Brasil, pelo menos, a gente fora também. Não tem esse desenvolvimento de você colocar uma jogadora mulher no meio do time e ter esse desenvolvimento. Galera, ó, aqui ela vai jogar com a gente, ela é a nova suporte, vamos treinar, né? Sabe? Não tem esse investimento. E aí, por isso que, assim, é muito bom a gente sempre questionar e continuar, igual você falou, se questiona desde 2016 essa conversa. Só que, quando vai acontecer? Como vai acontecer? Como a gente vai poder botar, tirar do papel, né? E eu acho que é um pouco diferente de quando a gente fala de esporte tradicional. É muito diferente você colocar uma mulher para jogar com um homem no futebol. Sim. Porque existe uma diferença física. Ali é diferente. No esporte, não existe nenhuma diferença física para impedir que as mulheres joguem junto com os homens. E quando a gente questiona, eu já questionei isso em diversos torneios, sabe? Questionei CBLOL na época, questionei a SL na época, e todos eles falam que a categoria é mista. E assim, o que impede das mulheres jogarem junto com os homens? Na verdade, não é a Riot que impede. Não, às vezes o que impede é o time que está olhando ali como vai ser a recepção do público. Sim. Entende? Não é o dono do jogo que impede. Tanto é que quando a gente vê no Rainbow Six, que foi a primeira vez que teve uma mulher jogando dentro do time, a gente viu que, poxa, a Vicky joga demais ali, sabe, dentro do Rainbow Six. Então, ela tava ali porque tem muito. A gente chegou num momento que assim, a gente quer título, é isso que a gente quer. Então, independente se é homem ou mulher, a gente tem que olhar o melhor jogador ou jogadora. A gente tem que. O sexo não importa, orientação sexual não importa. O que a gente precisa é ganhar o título, não é isso que É impede? o Quando os objetivo. times, quando os times pensarem dessa forma, aí a gente vai estar falando de um cenário onde a gente vai ter mais espaço realmente.
porque daí as peneiras vão ser mais abrangentes, os times vão ter mais opções. Imagina, hoje em dia, qualquer time, de qualquer esporte, tá? Não tô falando só do LoL, não. Tô falando de qualquer esporte. Você tem só metade da população que poderia estar dentro do seu time. Você Uhum. está limitando o seu time de uma maneira burra. É isso que eu penso. Você está deixando de ter um grande talento feminino na sua categoria porque existe o preconceito da torcida. E se a torcida parar para pensar que a gente precisa, que um time precisa chegar lá, chegar com a vontade de vencer, de levantar o caneco, aí acho que aí a gente vai estar falando de verdade. A gente está Sim. falando de inclusão. E aí a gente pode falar de outros tipos de inclusão. Porque a gente já tem agora na equipe, diversas equipes trazendo analistas mulheres para dentro do time. Isso daí é um passo. Mas ainda acho que está sendo tão devagarinho. E a gente, de novo, estamos perdendo oportunidades de trazer novos talentos, simplesmente por preconceito por parte da torcida ainda. Nem é por parte do próprio time, às vezes não é o time. O time fica com aquele medo de, ai, como é que o público vai receber? Como os torcedores vão receber? Sim. Na hora que levantar o título, às vezes é o que importa, é apostar. E você deixar de evoluir o cenário, né? Você, Exatamente. você deixa de pensar no macro que se fala tanto quando se questiona empresas grandes, dos managers, né, de times que falam tanto do cenário, cenário, cenário. Você deixa de evoluir esse macro do cenário quando você deixa isso. Eu falo isso por conta, assim, eu vejo, a gente teve uma trajetória muito linda das meninas da Miners também. Foi muito legal acompanhar os jogos também. Sempre que elas jogaram foi sempre muito emocionante ver, assim. E eu sempre falo isso com as meninas no off mesmo. Falo isso pra Lágolas, pra Maju. É muito gostoso de acompanhar, porque você vê que não tem aquela coisa assim. Igual você falou, a Riot não proíbe de você ter mulheres, de você ter áreas, trans, ou whatever, no cenário principal. Mas a gente sempre vê quase as mesmas carinhas, mesmas coisas carimbadinhas ali. A coisa não evolui muito no macro também, porque sempre também fica naquele mesmo patamar ali. E se perde essa oportunidade. E eu fiquei muito. Elas conseguiram tirar a Ignis do papel, porque foi quando eu vi isso pela primeira vez acontecendo. Quando eu vi finalmente as pessoas finalmente as pessoas pensando no macro, pensando as pessoas pensando na evolução do cenário, evolução de jogadores, pensando nessa história, evolução de time. Isso é muito legal. A gente viu times diferentes também, que é um negócio que eu gosto muito. A gente sempre vê no cenário principal mesmas marcas, mesmos times. Aí você vai ver a mesma formulação de jogador. Não muda muita coisa, assim. Você vê mais atualização do jogo, né? Que a gente acabou de comentar, que o LoL que muda de um jogo de temporada para outro, do que evolução de jogador, né? Então tem falta ainda esse negócio. E assim, eu não consigo, eu não sei se você consegue. Eu não consigo ver nesse andar, nessa velocidade que nós estamos, eu não consigo ver uma mudança brusca assim, porque é muito Não, mas eu complicado, acho né? que é devagar, o Nene, sabe por quê? Vamos tentar lembrar como era 4 anos atrás no CBLOL. Hum, Vou usar o CBLOL como exemplo. A gente tinha 6 narradores, 6 casters homens. E olha só como mudou, né? Hoje em dia, além de aumentar a equipe, que era necessário, né? A sim, única menina que a gente tinha lá 6 anos, há 4 anos atrás, era só a Rafa. sim. Era a Rafa e a Camilota, que ficava como eram repórteres, né? Elas não eram casters, elas não narravam, elas não eram analistas, né? Então, assim, olha só como mudou de um tempo para cá. A gente já tem a Lágolas trabalhando, já temos a Fogueta trabalhando, trazendo, comentando, narrando, A sabe? Eu Tabs. acho Tem, a Tabs, nossa, a Tabs ela foi uma grande surpresa. Imagina perder esse talento sim, só porque ela era mulher. sim. Há algum tempo atrás a gente não teria essa oportunidade. E por que não teria essa oportunidade? Porque o pensamento da comunidade como um todo era um pensamento limítrofe. Então, assim, as meninas levaram muita porrada antes, quando elas entraram. Eu sei disso. A Legolas levou muita porrada. A Legolas levou porrada de tudo que é de cima, de baixo, do lado. A Fogueta levou tanta porrada quando ela começou a narrar os torneios dela. Então, assim, olha como o cenário mudou. Uhum. Daí, quando a gente olha,
lá pro exterior e ver que não é tão diferente do Brasil. A Shox, por exemplo, que é uma grande narradora, uma grande comentarista e é uma grande repórter também, ela demorou muito para ser aceita por todas as comunidades. Quando ela começou no LoL, foi pro Counter-Strike. Quando ela foi pro Counter-Strike, Nene, Uhum. ela levou muita porrada da comunidade do CS, sabe? E hoje em dia ela é uma mulher fantástica, que estuda o jogo, porque tudo isso aí. Lembra quando eu falei lá no início? É aprender, Você estamos aprender, aprendendo. você tem profissionais que têm essa qualidade, que se desenvolvem. E aí, eu penso muito nisso, porque assim, quando eu vi as meninas entrando no CBLOL, que querendo ou não, eu brinco com todo mundo assim, que querendo ou não, o LoL continua sendo um dos top 2, top 3 ali, né? Você viu muita mudança de outros jogos? Você viu comentarista mulher, narradora mulher aparecendo? As meninas tomaram muita porrada, mas foi assim. Eu brinco, eu queria pedir licença aqui pra falar que eu brinco com as meninas disso, tá, gente? Mas foi pelo bem que elas tomaram porrada, né? Elas tomaram porrada pra isso e a gente viu um montante, a gente viu em volta jogos grandes como Free Fire, como o próprio Rainbow Six também, desculpa, CS. Eu tenho uma narradora que a gente conhecia ela quando ela tava começando não, quando ela já tava, quando ela ainda era pequenininha. Agora ela tá trabalhando com o Gaules, que é a Nessie, ela tá no CS também. E olha quanta coisa mudou só por conta da gente trazer profissionais que se atualizam, profissionais que eles têm essa capacidade de aguentar, de tancar um trabalho desses. E eles são bons pra isso. E são profissionais mulheres, são profissionais trans, tudo mais, que é aquela coisa que você falou. A gente ainda tem medo porque sempre tem o negócio da comunidade. Ai, a comunidade vai aceitar. Mas você acha E que. isso não é Você acha só que não, você não no. acha que, assim, ainda tem. Eu não sei se perde muito no cash, né? Mas nossa, é que eu não sei agora, porque se você fosse, se eu fosse dono de um time e eu entendesse que, meu, o objetivo é ganhar o torneio, certo? Então colocar os melhores, será que só tem esse medo da comunidade? Será? Será que é só isso que é a versão? Eu acho que é uma questão de sociedade em geral, tá? Quando a Uhum. gente olha, vamos falar a real. A gente está vendo um grande movimento no futebol, por exemplo, futebol feminino. A gente está vendo que a grande mídia está trazendo o futebol feminino. Por quê? Porque é uma questão financeira. As marcas querem que o futebol feminino funcione. A Sim. gente fala isso que a gente está vivendo no capitalismo, gente. A gente tem que lembrar. Quem é que paga a transmissão são os patrocinadores. E as marcas querem ver essa inclusão. As marcas estão buscando essa inclusão. E quando a gente fala, eu continuando usando o exemplo do futebol feminino, poxa, eu vi há pouco tempo atrás, lá na Cazé TV, no Casimiro, quando ele estava transmitindo a Copa do Mundo feminina, com narradora feminina, com uma equipe super diversa ali dentro deles, a público ia lá batia nessa tecla. Pô, elas não jogam bem, não sei o que lá. Cara, não é assim que não joga bem. Pô, a Marta, a nossa jogadora brasileira do futebol, foi eleita, sei lá, 300 vezes a melhor do mundo, Eu acho que né? todas as vezes possíveis. Todas as vezes que ela pôde ser. E assim, cara, é que assim, de novo, não dá para competir no esporte tradicional com o esporte eletrônico. Uhum. No esporte tradicional existe, como eu disse da outra vez, existe o problema de diferenças físicas. No esporte eletrônico, isso vai acabar acontecendo porque as marcas querem. E aí, quem se adaptar rápido, quem souber trazer isso rápido, vai trazer mais dinheiro, porque é dinheiro, a gente está falando de grana. Para Uhum. você manter um time, é dinheiro, né? Então, assim, o torcedor, por mais que ele esteja lá apoiando aquele time, ele compra uma camisa. Mas quem dá, sei lá, 100 mil reais por mês para um time, é uma marca. E essa marca ela vai querer trazer isso. Então, assim, por sorte, a gente está no capitalismo e o capitalismo está trazendo isso daí. As marcas querem trazer essa diversidade, e diversidade é importante porque Sim. em todo lugar que a gente fala diversidade, a gente está trazendo diversidade de pensamento, estamos trazendo diversidade de experiências diferentes, de dificuldades diferentes e complementando o que está tudo junto, né? Então, assim, quem é contra a diversidade, na verdade, é contra a evolução. Hum. Essa evolução, essa evolução pra frente, você
Você acredita que a gente vai continuar em. Porque assim, a gente comentou aqui que tudo se atualiza muito rápido, né? A gente, inclusive, assim, o ritmo das coisas estão mudando constantemente. Assim, a tendência é sempre ficar tudo mais rápido, né? Você falou, quem perceber primeiro e ver que vai dar mais grana, vai ganhar melhor, porque depois todo mundo faz atrás. Você acha que a gente vai continuar em Passo de Formiguinha com cenário inclusivo para os próximos anos? O mercado inclusivo eu acho que tem ainda uma grande dificuldade, porque qual é o, qual é o porém do mercado inclusivo? As marcas ainda não abraçaram a diversidade de verdade. Quando a gente fala sobre as pessoas com PCD, por exemplo, né? É, é muito complicado porque as marcas elas estão olhando de formas diferentes. Cada marca olha para uma forma diferente. Então, quando a gente fala sobre inclusão, ainda a gente está falando de atitudes afirmativas que as empresas estão trazendo. A Riot está tentando agora com a Ignis Cup trazer a parte de inclusão com as mulheres, para trazer uma Copa Feminina, mas e as pessoas com PCD? Será que elas têm espaço para chegar? Sabe? Então, assim, é muito complicado, na minha opinião, a gente falar assim, vai ser, e aí que eu falo, vai ser dependendo de como o mercado estiver olhando para isso, tá? O mercado que eu falo não é o consumidor, é como as pessoas com PCD que têm poder aquisitivo também vão exigir isso das marcas, né? E, de novo, as marcas elas têm que trabalhar com isso da forma que elas percebem que existe um mercado ali. E existe um mercado muito grande, mas as pessoas também têm que entender como é que esse mercado é dividido. Esse mercado, quantas dessas pessoas estão dentro do cenário do LoL? Então, na hora que a gente começar a entrar e as pessoas, as outras áreas que são excluídas da grande mídia, e elas começarem a se apresentarem, elas vão começar a trazer mais atenção. Foi o caso com a comunidade LGBT, Nene. Lembra que há muito tempo atrás eu falava-se do Pink Money, que Sim. é o dinheiro que a família LGBT tem? Ah, por que a família LGBT tem grana? Ah, porque eles não têm filhos, porque eles podem viajar, porque não era isso que se falava Sim. e assim, e daí percebeu-se que o mercado LGBT era um mercado que tinha grana. Então vamos começar a fazer ações afirmativas para trazer essa grana para gente. Gente, isso é capitalismo. É normal isso acontecer. Então, na hora que as marcas perceberem, pô, o mercado, vamos dizer, da comunidade preta, tá querendo entrar com força ali, tá querendo gastar, e tá, e só para lembrar, estão querendo. E não é só esse mercado, o PCD, a comunidade preta, todo mundo tá trazendo ali. Pô, estamos vindo ali, né? Vamos trazer disso de verdade? Vamos fazer isso de uma forma afirmativa, que não precise ser uma forma afirmativa, mas vai ser sim. Vai ser devagar, enquanto essas minorias, nós, inclusive, não impusermos a nossa força ali dentro do mercado financeiro. E você falou agora do Money, sobre a pesquisa de que mais de 50% dos consumidores, eu não lembro agora a data específica, mas foi aquela que foi pouco depois da pandemia, começou a se questionar, falando que mais de 53%, 54% dos consumidores de jogos são mulheres. E o pessoal Sim, ficava em choque. O pessoal falava assim: não, qual que é a veracidade? Eu lia muito isso no Twitter. Qual que é a veracidade dessa pesquisa? Como que a maioria são mulheres, não sei o quê. Que eu lembro que começou esse questionamento. Não lembro agora se foi não lembro qual foi o jogo, me fugiu o nome agora. Que uma personagem respondia, o personagem tal que você jogava, ela respondia de uma forma, tipo, mulher independente, falando que ela não precisava de você pra ajuda e tudo mais. E começou um questionamento em cima disso, falando que, precisa o tempo todo de lacração, não sei o quê. Gente, é só uma personagem. É só é uma verdade. personagem que tem uma personalidade. Cara, às vezes isso aí acontece em todos os jogos. Então, você não. Sabe, se questiona muito esse negócio da veracidade dessa informação. E que, cara, é factual, é científico. São pesquisas que trazem esses números. Que mostram. Sabe o E que, é que uma realidade que a mais? gente vê também, né? Pelo amor de Deus, né? E sabe o que mais que tem? Eu lembro disso porque eu estava no mercado de games e muitas das pessoas questionavam: ah, mas aí tá contando um jogo de celular. Jogo de celular não conta, porque as meninas não jogam num console.
Era isso que se afirmava. Daí você fala assim, poxa, qual é o maior mercado? Qual é o maior mercado de videogame no mundo? É o mercado mobile, Mobile. né? É o mercado mobile. Se você fala assim, poxa, Candy Crush ali, querendo ou não, é um dos jogos que mais rentáveis da história dos videogames. E tudo bem, ali deve ter, sei lá, 60% do público é feminino. Pode ser, mas é assim, tá trazendo grana para esse mercado. É Tá público. trazendo dinheiro. Público é público. É Muito público, é doido, né? público, exatamente. Ah, porque, sabe, essa coisa de gamer, que eu acho que é um pouco meio recalcado, que não consegue, que é conservador, de, um, de uma maneira tão, sabe, que não entende que coisas que vêm no mobile, por exemplo, que depois vem para os games, sabe? Vamos falar do loot box, né? Loot box ele desapareceu primeiro dentro do celular e foi para os videogames. E depois, depois passou. Veio o lance do gacha, né? Que a gente tem até no Hum, LoL hoje em dia, que é os baúzinhos do LoL, sim, né? Então, assim, pô, é assim, cara, é um mercado onde as coisas acontecem primeiro lá. Se você quer ver o futuro dos games, olha para o mercado mobile. sim. É, e eu até falo outra coisa. O caso do Free Fire é um caso onde a gente falou sobre inclusão de verdade. Porque ali a gente vê mulher jogando, vê cara jogando, vê Criança. criança jogando, adulto jogando. O, quando eu falava do potencial do Free Fire dentro do mercado de games, era um potencial que você não imaginava. Porque assim, olha só como eram as lives da Garena. Você chegava lá, no dia normal de LBFF, era 1,5 milhão de pessoas, né? Sim, Então, assim, o Free Fire talvez flopou, não porque, porque o jogo é ruim, mas flopou porque talvez a Garena ela não tenha aprendido de uma forma rápida como evoluir no Brasil o cenário de esportes. Porque, querendo ou não, a gente fala, eu tava falando, o Free Fire era um jogo 100% inclusivo. Todo mundo jogava, meninas, meninos. Daí você olhava a LBFF, só tinha homem. sim. Quem assistia LBFF não entendia. Cara, não é as pessoas que jogam comigo que estão lá. Sabe? Exatamente. Então, assim, Uhum, o campeonato principal do jogo, ele não representava o próprio público do jogo. Então, sim, assim, as pessoas foram perdendo interesse na LBFF, porque, olha só a loucura. Enquanto tinham 60%, 50% do público que jogava a LBFF, que jogava o Free Fire, não tinha nenhuma menina dentro do campeonato com 103 times. sim. 103 times, não 103. tinha uma mulher para jogar. Você entende como isso é um pouco complexo de você Sim. entender? Vai muito além da cobrança só da comunidade. Eu tive uma experiência durante um tempinho com um aplicativo chinês que não opera mais no Brasil, que é a Animo TV, e que foi na época do auge do Free Fire. E eu questionava isso, porque assim, eu via o pessoal jogando, você abria a aba do Free Fire, tinha mulher jogando, tinha gay jogando, tinha de tudo jogando, tudo, você via de tudo, todas as pessoas do mundo, crianças jogando só com a tela do jogo, fazendo live também. Hum. E aí eu abria às vezes uma transmissão ou outra da LBFF, porque eu não acompanhava o jogo, e eu questionei em alguns momentos assim, mas cara, a gente é o quê? A gente é meio por cento que questionou, que conseguiu ver e falar assim, gente, cadê todo mundo que eu vejo fazendo live aqui? Que não tem. Então, olha só, a Samira Close, por exemplo, ela é uma das maiores streamers de Free Fire Uhum. e não tinha uma personagem gay dentro da LBFF, Sim. sabe? Não É tão tinha. doido quando a gente olha assim, cara, você não está conversando com a sua própria comunidade. Sim. Os times não estão conversando com a sua própria comunidade. E assim, cara, eu só tenho que pensar assim. Quando a gente fala de inclusão, de verdade, eu atuei muito nessa parte de inclusão dentro do esporte, porque eu até queria trazer isso para minhas equipes que eu trabalhei. Né? Minha equipe ela não era formada só de homem. Né? Apesar de eu ser um chefe gay, eu queria trazer uma mulher, eu queria trazer uma pessoa preta, eu queria trazer tudo isso para trabalhar junto comigo. Porque, como eu disse, são pensamentos diferentes, convivências diferentes, que vão criar matérias diferentes, que vão criar. Então, assim, é só win-win. Você não tem
pontos negativos ali. Uhum. Trabalhamos com a Evelyn, a Evelyn você deve ter conhecido, né? A Evelyn Marcos, a Dani Rigon trabalhou com a gente, a Bárbara Gutierrez, que é uma grande nome aí dentro do cenário de esporte e de Sim. games. Daí a gente fala assim, olha os nomes que a gente perderia dentro do jornalismo se a gente não desse oportunidade para as mulheres, A qualidade né? dessas E a comunicadoras. qualidade dessas Nossa. comunicadoras, exatamente. São pessoas que comunicam. Peraí, caiu meu fone aqui. Caiu meu fone aqui. Peraí. Gente, caiu meu fone. Bom, eu vou pegar outro fone aqui. Tá bom. Se você quiser procurar o outro, não tem problema. Ah, caiu, mas eu consigo trabalhar só com um aqui. Pede pra Jujuba ver se ela acha. Ah, a Jujuba ela vai querer mastigar isso sim. Mas tudo bem, depois a gente acha. Vamos lá. Você. É muito chato, sabe? Porque é uma coisa que a gente vivencia, né? Igual a gente que tá no bingo das minorias, é muito chato. A gente. Parece que a gente vivencia isso em todos os momentos, sabe? Quem tá na câmera, quem tá atrás da câmera, você passa isso em todos os momentos de você ficar que, meu, eu sou uma comunicadora de qualidade. Eu sou uma profissional, eu sou uma streamer de qualidade, sou uma criadora de conteúdo de qualidade. Eu tenho que aparecer com um cartaz e desenhar isso, de falar, meu, eu também quero espaço de aparecer em tal lugar, de aparecer. Ou sou um atleta de, nossa, eu treino direto, olha aqui meus stats, sabe? De fazer a coisa acontecer, de fazer a coisa mudar, né? É muito difícil, porque parece que a gente precisa dessa constante validação, isso em todos os pontos. Isso é uma das coisas que eu realmente hoje eu queria trazer pra conversar com você, trazer você pra cá, porque é uma coisa que a gente vê muito, eu trabalho isso muito com a minha comunidade, eu falo isso pra eles o tempo todo. É muito chato, eu não gosto. Eu já sou uma pessoa que, assim, na minha parte de comunicação, eu já falo, eu sou um pouco mais direto. Mas eu falo, gente, eu não tenho paciência pra ter que ficar explicando por que eu sou uma boa profissional. Se eu não tô sendo valorizado em algum lugar, eu pego e eu saio e vou procurar outro ponto. Só que é Uhum. muito chato, porque até eu achar algum ponto, a gente tem que se validar. E isso independente. Você que trabalha no backstage, você que trabalha no marketing, você que trabalha na produção, você que é criador, você que é atleta. E isso é insuportável. Isso é muito um negócio que não, isso não muda, sabe? E você, uma pessoa que já tem esse todo esse tempo de experiência, dica que você tem pra dar pra uma pessoa que quer trabalhar nos bastidores, sendo uma Ai, eu não sei pessoa. se eu tenho dica, sabe por quê? Olha só para você Você ter tem uma algum ideia. mantra? Igual a gente sempre fala, igual a gente fala que a gente respira 10 segundos. Você precisa de paciência. Tem algum mantra, alguma coisa que você usa pra você? De novo, é o que eu falo assim, eu não sei se eu tenho dica, porque olha só, Nene, até quando eu comecei a trabalhar com games, eu vivia dentro de um armário. Eu só fui me assumir que eu era gay em 2010 para o público, né? Eu sempre fui gay, mas assim, eu já estava 4 anos com meu marido. Só para você ter uma ideia. Eu chamava ele, antes de entrar lá no UOL, chamava ele de Ju. Por quê? Porque assim, existia um preconceito dentro do mercado de games tão grande que se eu falasse que eu era gay, talvez eu não conseguisse um emprego. Uhum. Você entende? Isso só foi mudar, cara, nos últimos tempos. Então, assim, passei a metade da minha carreira dentro de um armário, né? Por sorte, eu sou uma gay padrão, né? Então, assim, e eu com isso eu consegui ficar dentro desse armário. Eu fui obrigado a ficar dentro do armário, porque quem nasceu lá nos anos 80, como eu nasci, passou por muito preconceito na vida e às vezes até replicava preconceito. Eu falava Sim. que eu era. Inclusive, eu falo que eu era uma gay muito homofóbica, né? Porque, eu não quero bicha quaquá. Eu falava bem desse jeito, sabe? Uhum. Eu era desse tipo de pessoa. Então, assim, isso é terrível, porque isso daí a gente só consegue melhorar quando a gente se aceita. E é quando a gente se aceita, a gente consegue qualquer coisa. Eu acho que, então, se eu tenho alguma dica, é falar assim, se aceite. Se aceite e lute por você. Porque se você não lutar por você, ninguém vai lutar. Você não vai ter ninguém para segurar na sua mão. Então, assim, tenha a sua família, aproveite que hoje em dia a gente está numa comunidade muito mais aberta. A gente tá no... Os meus pais eram preconceituosos pra caramba. Quem sabe hoje em dia, quem nasce hoje em dia, a gente já sabe que já tem uma abertura maior, porque a comunidade, a sociedade evoluiu de certa forma. Não é para todo mundo ainda, mas ainda
é muito mais fácil, digamos assim. Então eu acho que assim, poxa, primeiro você tem que se aceitar, tirar as máscaras e ser quem você é de verdade. Se você é quem você é de verdade, se você é uma pessoa lutadora e batalhadora, talvez você consiga. E aí, o que você faz? Procure pessoas como eu, como você, para a gente se apoiar, porque a nossa própria comunidade se apoia. Então, assim, infelizmente é assim, a sociedade ela só vai conseguir seguir em frente quando envolver dinheiro. Quando é para apoio de verdade, apoio emocional, quando é para apoio de ajudar as pessoas a crescerem e evoluírem, a gente só conta com os nossos próximos, os nossos semelhantes. E é isso que a gente precisa pensar o tempo todo. Se aceitando, depois procure a comunidade. E aí a gente consegue fazer qualquer coisa, porque a gente é muito, muito maior do que a gente imagina. Eu brinco, toda vez que eu comento alguma coisa, eu falo uma coisa bem parecida, assim. As vivências, assim, por mais que a gente seja de gerações diferentes, a gente, no nosso mesmo ambiente de trabalho, a gente pensa dessa mesma forma. Eu brinco, eu falo, viu, que aceitem. E outra coisa que, vocês vão ser sempre destacados. Qualquer pessoa, sejam da cenário inclusivo, né? Vocês vão ser sempre destacados pelas coisas e pelas coisas. E a gente vai ter que passar por essa aprovação de que a gente, por que eu tenho que fazer O 6 tempo vezes todo. mais do que uma outra pessoa? Só que se você se provar, se prove capaz de fazer melhor de quem tá agora, e use isso pro seu profissional, porque isso você ganha muito valor lá. Você vai fazer É 6 verdade. vezes mais que muitas pessoas, mas você vai estar fazendo 6 vezes mais para que alguém no futuro tenha que fazer 5 vezes mais. E assim a gente vai diminuindo a coisa. E a gente vai vendo essa evolução que a gente tá conversando aqui, né? Tá falando. Você citou da Rebeca, né? Que eu cheguei a fazer um trabalho com ela. Chegou a fazer um trabalho junto. Ela foi ela e ela chegou a comentar algumas vezes, né? Eu queria pedir 3 nomes, vou pedir 2 porque eu já vou utilizar da Rebeca, mas se você quiser dar mais 3, não tem problema. De profissionais que você queria destacar, que você acha legal, que trabalhem com essa mesma visão de cenário, ou que precisam de oportunidade. Tanto faz. Streamer, tanto Eu vou faz. falar aqui, ó, do Vini Lima. Eu acho que o Vini Lima é um amigo de muitos anos meu. É o arroba aqui do Twitch, ó, Eita Vini Lima. Um amor, eu amo ele de tudo que é jeito. Acho que ele faz umas lives tão diferentes, umas lives tão. Eu já até te chamei umas vezes, né? Vamos fazer uma live só as gays juntas, né? Que era Ó, muito boa. já vou deixar essa promessa já. A gente pode arranjar pra gente fazer. Né? Assim, eu acho que assim, quando a gente fala sobre o Vini, eu acho que é uma coisa legal, porque ele é uma gay preta. Então, assim, quando a gente fala assim, pô, ele sofre 2 vezes, né? Ser muito atirar no azar, né? Porque, pô, ser gay e ser preta é diferente, né? É difícil, né? Nesse Então, mundo assim, nosso, pelo amor de Deus. ele tirou o bingo de como receber preconceito. Então, assim, é uma das coisas muito complicadas. Mas eu quero falar do Mané, né? Que eu acho que o Mané é um dos caras muito legal. O 17 também, que é um outro cara super bacana. Que são caras que trazem conteúdo diferente, né? Que trazem ali uma sociedade muito bacana, que tem umas coisas legais. Quando a gente fala assim, se for falar de inclusão, eu vou falar um monte de gente. Então, assim, então, eu acho que você mesmo, né, Nene? Quando a gente fala assim, pô, você é uma das maiores expoentes de drag, né? Então, assim, se montar, você me falou, tava se montando desde as 3 horas da tarde, Nesse né? calor a Então, gente precisa de um pouco mais de manutenção. assim, quando a gente fala assim dessa questão, poxa, quantos streamers drags a gente tem? E é uma arte isso que vocês fazem, sabe? O trabalho que você faz, assim, eu acho que é incrível. Eu não queria conseguir ser drag porque olha só minha barba, né? Tudo, né? Não, mas não Né? tem. Não, olha, não tem impossibilidade nenhuma aí, não. Dá pra Ah, fazer. dá pra fazer drag de barba? Nossa, eu conheço um monte. Ah, A então, gente teve uma de bom. barba agora. Agora a gente teve a primeira temporada depois de
eu acho que 16 anos de Drag Race, a gente teve a primeira temporada do Brasil agora. Tem uma drag de barba É na verdade, temporada do né? Eu Brasil. não tô acompanhando o Drag Race Brasil, mas eu queria ver, tá todo mundo falando muito bem. Vale a pena assistir, é muito bom. E é pra você ver que, assim, não é exclusivo da internet aqui, que no caso a gente tem duas pessoas que são interneteiras, né? No caso aqui, que estão Sim, com vocês hoje. Mas olha que besta, né? Um negócio de competição de reality show, que é entretenimento. Não vejo nada mais entertainer do que drag, que é uma arte completamente feita pra você entreter pessoas. E que demorou 16 anos pra gente trazer pra cá, pro Brasil. Sendo que aqui, drag é super infundada aqui no eu acho que a nossa drag Vale. ainda é melhor que as delas, tá? Eu também acho. Também acho, porque aqui a gente bate cabelo, a Eu acho gente. que a gente é Lá elas guerreira, abrem viu? espacate com muita vontade, né? Mas elas não passam a dificuldade que a gente passa, né? Silvete Montilla, por exemplo, olha só. Eu acho que a primeira drag vovozinha que eu conheço, né? Eu não sei A se. Salete Campari também. Eu sou super fã eu falo direto pra todo mundo. Assim, isso eu converso muito, né? Porque, assim, o Drag Race atinge uma geração, né? Ele atinge. Traz o drag pra outras gerações, né? Eu brinco falando assim, gente, olha. Tem que conhecer Márcia Pantera, vocês têm que conhecer. Vocês têm que conhecer Silvete Montilla, Thalia Bombinha. Vocês têm que conhecer todos esses ícones. E que, às vezes, eu Verdade. pego pra assistir algumas matinês e eles acham legal. Só que daí é aquela coisa, né? A coisa se atualiza, a drag de fora é aquela coisa visual, né? E eles apagam muito a história que a gente tem também. Então eu gosto de Verdade. trazer essas coisas. E é aquela coisa, né? Comunicadora, né? de, de pegar de falar pra eles, gente, tem muita coisa legal que a gente já vivenciou, muita coisa que fez a base pra gente ter o que a gente tem hoje, sabe? Não, a gente não precisa vivenciar tudo de novo, até porque é inviável. Verdade. Mas a gente tem uma base muito legal, a gente tem uma base muito boa, a gente tem um mix cultural aqui no Brasil pra um monte de coisa. Permite ser, assim, artistas, não permite ser profissionais de entretenimento maravilhosos. Meu, a TV brasileira. A TV brasileira, amigo. Nossa senhora, acho que não tem nada, Verdade. não tem nada mais gostoso do que você conseguir assistir com qualquer tipo de público, um programinha de domingo à tarde, porque é pra todo mundo, é um negócio que é pra todo mundo ver mesmo, sabe? Verdade. E assim, Verdade. são coisas que a gente vai mudando com o tempo, né? E eu queria, antes da gente chegar, eu queria fazer uma pergunta mais pessoal pra você, que aonde Hum. é que o Rodrigo Guerra se vê nos próximos anos? Aonde você quer estar? Porque você falou tanto da sua trajetória, e pra frente? Onde vai estar? Olha, eu quero ter mais dois gatos, porque a Jujuba e o Jaiminho, eles são desesperados. A Jujuba tá pedindo carinho, A Jujuba desesperada tá aqui. carentinha, tadinha. Ela tá carente, fica aqui embaixo, gata. Eu devia ter fechado a porta do escritório. Mas, assim, falando a verdade, assim, é, eu acho que eu sou mordido pelo criador de conteúdo que sempre fui. Porque quando as pessoas falam do jornalista, jornalista é um criador de conteúdo também, né? Principalmente na área de games, quando a gente fala, né? A gente faz artigos, a gente faz notícias, reviews. é, a gente teve que se adaptar muito com o YouTube, por exemplo, quando o YouTube surgiu, a gente teve que aprender. Então, assim, eu acho que eu vou continuar sendo um criador de conteúdo. Quero escrever um livro, eu quero plantar uma árvore, como dizem, né? Que é sempre bom, mas assim, eu me vejo ainda criando conteúdo. Eu não consigo me ver longe disso por muito tempo. Me dá um comichão, né? Você vê, né, que tenho até um cenário preparado aqui para fazer minhas streams. Eu não sei por que que eu não começo a fazer logo, sabe? Vamos Então, assim, providenciar. eu quero muito fazer isso. É uma das coisas que eu quero ter um público meu, um público que eu consiga me identificar, que eu me reconheça, um público que se reconheça também com as minhas ideias, com o meu pensamento. Acho que tem muito espaço dentro desse mercado de criação de conteúdo, que a gente não precisa ser só o cara que é o cara que faz o gameplay. Acho que a gente pode criar conteúdos de outras formas. Eu quero quero fazer isso. Então, acho que, de novo, hoje eu estou mais backstage do que já estava, mas eu acho que não vou conseguir ficar muito assim, não. Eu não vou conseguir ficar por muito tempo no backstage. Eu quero voltar a escrever, eu quero voltar a falar sobre games, eu quero falar sobre esportes, falar sobre cenário inclusivo, que são as coisas que
eu querendo ou não, eu cresci, né? É uma das coisas que eu vivi 23 anos de carreira. Nene, eu tenho a idade muito que talvez muitas pessoas aqui de carreira que nem chegaram nessa idade ainda, talvez, sabe? Só de carreira que eu tenho. Então, assim, eu tenho muita experiência para dividir, compartilhar. Então, eu acho que dá para trazer um pouco dessa minha vida. Eu quero falar um pouco disso, quero falar de futuro. Então, assim, eu tenho muitos planos, mas eu não sei como fazer. Então, vou até pedir o pessoal aí da Miners, me ajuda aí, ó, o pessoal do trem. Quem está acompanhando aqui na live também, ó. Me falam o que vocês querem ver, por favor, que me ajudem. Criem uma comunidade junto comigo. Não, eu já vou até falar, já vou deixar já o pedido aqui ao vivo, produção também. Vou falar aqui pra vocês. Gente, olha, quando a gente for fazer o presencial, eu acho que tem que ter um episódio parte 2 com o Guerra, porque não dá, não tem nem como falar. Eu tava falando disso quando a gente tava conversando antes de abrir a transmissão. Eu falei, gente, tem que ter um episódio de 2 horas da gente sentado tomando café, um com o outro pra poder conversar, porque, amigo, tem muita experiência, você tem muita vivência, você tem coisa pra compartilhar. Você até falou agora, você falou de escrever um livro, eu já consegui até imaginar, já consigo imaginar algumas coisas que você falaria. E que precisa compartilhar, precisa trazer pra gente. Olha, eu já vou falar, hein, gente, ó, se tiver o primeiro episódio ao vivo presencial, tem que ser a parte 2 com Guerra. Pode ser agora em dezembro, que a gente já tá feliz já. Ó, já tô aqui, ó, com o MT já tá falando aqui, ó. Já tô colocando ele como moderador no meu canal. Ai, ai, é a moderação da Hive Park, da minha colmeia. Esse aí tá comigo Bom. faz tempo. Mas olha, vai falar pra você, esse negócio assim, tem muito mais experiência, só que, assim, é muito gostoso poder compartilhar isso, de falar. Entendem esse negócio do profissional que a gente falou assim diversas vezes, que quer atualizar, que gosta de buscar conhecimento, gosta de buscar coisa, pessoas que você consegue conversar, você consegue trocar essa ideia, você consegue falar sobre. Eu adoro falar sobre esse anarquismo e você pra mim, um expert nisso. Então, assim, eu acredito que é mais essa intenção também que eu queria trazer pra gente poder conversar também aqui no Trencast. A gente trazer pessoas que vivenciaram isso desde o começo, pra gente, a gente vai continuar falando, mas a gente vai falar de pessoas que tiveram a vivência pra gente poder discutir, buscar soluções diferentes, comentar sobre alguns acontecimentos que atingem diretamente nesse cenário, sabe? De pessoas que estão vivendo isso agora e pessoas que estão Sim. vivendo e que têm essa experiência igual você e que a gente tem que trazer. Tem outras várias pessoas, você mesmo já citou aí, que tem outras várias pessoas que ficaram e que, assim, toda vez que a gente fala de cenário inclusive, fala de, vamos conversar, Ignis Cup, a gente vai fazer um time inclusivo, campeonato inclusivo, e a gente sempre fica na mesma coisa. A gente não Sim. questiona produção, a gente não questiona modelos que já estão super defasados, a gente não dá essas soluções de que, viu, vocês querem ganhar título? Vamos atrás de título, vamos atrás de dado, então, vamos, sabe? A Vamos, gente conversar sobre essas coisas, sabe? eu acho que é isso, que eu acho que, de novo, é só você pensar que ser inclusivo não significa necessariamente dar uma chance para quem, esse cara aqui tem uma, ele é preto, então assim, mas eu tenho uma cota. Não é pensar em cota, é pensar em utilizar 100% do Sim, mercado, utilizar ele entende? como pessoa, como E assim, profissional. se esse cara é bom, por que que você não contrataria ele? Se essa menina é boa, por que você não contrataria ela? Se essa streamer é ótima, por que que ela é uma ótima comunicadora? Por que você não está trazendo ela para dentro do seu time? Eu acho que é esse ponto que a torcida tem que cobrar, que de falar assim, mas jogador é muito caro, né? Pô, sei lá, eu vejo, sei lá, vou falar de novo, vou dar outro exemplo do CBLOL. Você vê dos 6 times que estão lá na parte de baixo da tabela, com jogadores que você vê assim, pô, tem uma AD Carry que é muito boa dentro do Ignis, que poderia estar Que podia ocupando estar uma ali. vaga desses 6 times, Uhum, sabe? E por que que não tá usando? Não sei, porque não quer ganhar título. sim. Não quer o Porque objetivo. ela vai, ó, se você traz uma jogadora, ela vai se doar 400%, porque ela vai querer ganhar. É assim, se o time der apoio,
não só aquela coisa de cumprir cota, tá? Se o time der apoio, se o time chegar assim, não, a gente tá lá, estamos junto com ela, vamos trazer ela e vamos fazer ela vencer, eu acho que é isso. E como eu disse, eu sempre pensei em inclusão, porque quando a gente pensa em inclusão, Nene, a gente tá pensando em utilizar 100% do mercado, Uhum. sabe? A gente não tá pensando só dar espaço, a gente tá pensando em aproveitar ideias diferentes, Sim, pessoas diferentes e saídas diferentes. Eu sim, acho que é isso. Não é querer lacrar, não é lacrar, é trazer o melhor para o seu time. Para o seu time, que eu digo, em qualquer área, tá? Seja comigo lá na minha equipe que trabalha lá na Fallen, seja com você na sua equipe que está trabalhando nos bastidores junto com você. Equipe, a gente trabalha em equipe em todos os aspectos. A gente trabalha em equipe em todas as áreas. Não é só dentro do jogo de esporte. sim. Ó, vou falar pra você aqui. Já vamos deixar. Ó, a gente pode fazer a listinha de promessas. A primeira é que a gente tem que fazer a live das. A gente tem que fazer a live das bis pra gente poder falar com. Falar tudo que a gente tem pra falar, pra gente arranjar joguinho velho pra gente poder jogar. A gente pega os É joguinhos isso. de PlayStation pra gente jogar. E também deixar que eu coloquei o arroba do Guerra no nome da live pra vocês seguirem. E a gente vai ver esse escritório em live em breve. Então, a gente Vamos, pode ver. vamos, Então, vamos. dá pra ver, então. Vai dar pra ver. Vamos trabalhar. Se Vamos a gente. trabalhar nisso. Se não Me tiver. ajuda. A gente. Ó, eu já tô deixando. Eu já tinha prometido antes da gente abrir live, eu tinha falado pra você. Eu falo aqui de novo ao vivo pra deixar prometido mesmo. Que a gente vai fazer live de comadre, exatamente. Pra jogar junto. É isso aí, ó. Daí ó, vai eu e a Jujuba. Eu vou com a Jujuba aqui pra ajudar a gente, porque A, ela é minha Juju, secretária. a Jujuba é a secretária. A Jujuba já várias vezes que a gente conversou, sempre a Jujuba tá ali atendendo junto. Sempre do meu lado. Ela fica olhando pra minha cara, me cobrando. Você pode deixar pra gente onde a gente encontra você em rede social, onde acha Vamos lá, ó. você. Aqui na Twitch é Guerra Rod, né? Me sigam lá, por favor, porque em breve vai. Novidades em breve, né? Novidades No em Twitter, Never. @guerra. E no Instagram é Guerra Rod, com o Rodrigo Walker não tá ali, né? Então, acho que é isso. É assim que vocês me encontram. Eu sou um cara que tá aprendendo ainda, de novo, né? Tô aprendendo a usar a rede social, que enquanto eu tava sendo editor, não tinha tempo, ficava lendo muito o trabalho dos outros, então ficava fazendo os outros crescerem. Agora tá na hora de fazer o trabalho para mim. Arrasou. Gente, eu queria deixar aqui aberto, amigo, muito obrigado. Vou falar pra você que eu quero muito que a gente consiga fazer uma parte 2. Eu já tenho, Vamos fazer. ainda tem muito tópico pra gente poder falar. E inclusive a gente podia até ver pra gente poder fazer uma parte 2, que é super interessante fazer uma parte 2 com o Zoom, tá? A gente fazer um episódio grandão, assim, Ah, conversando com as meninas também, dá pra gente fazer um Bovinades em Nevre, a gente, vamos ver. A gente vai poder trazer aqui pra vocês. Lembrando pra vocês que vocês podem pedir lá nas redes sociais da Miners ou utilizar a hashtag Trencast pra falar. Vocês podem me encontrar como Nani Park em todas as aqui para vocês poderem pedir, darem ideias a Didi mandou todos os guerra no chat aí pra você. Aqui para você. E vocês conseguem encontrar eu em todas as redes do Park e a Miners também, como Miners GG, pra vocês darem ideias de quem que vocês querem que a gente traga nos próximos episódios. Lembrando sempre que eu gosto muito dessa forma. A gente sempre que a gente gosta, que eu gosto de, a ideia inicial era essa, a gente falar de cenário de inclusão, pessoas que vivenciam isso, ter esse questionamento e sempre chegar em mais pessoas, não com uma forma bruta, mas de conversa mesmo. Então, não teria pessoas melhores do que quem a gente já trouxe aqui já, né? Obrigado, amigo, por você ter aceitado o convite. Já deixando aqui que você vai ser obrigado a aceitar o próximo. eu já aceitei. Não sou obrigado, já aceitei. Já aceitei. Ó, eu quero agradecer também. Eu quero agradecer você, Nene. Eu quero agradecer a Miners. Acho que a Miners é uma equipe que é muito legal aí. A gente tá vendo aí o trabalho que eles vêm fazendo, com você principalmente. Eu acho que só te conheci e a gente é amigo há tanto tempo. E é tão legal a gente conseguir trazer aqui. Muito obrigado, Nene. Eu acho que não dá nem para falar
quanto que eu estou orgulhoso de ter participado aqui, quanto que foi legal conversar com você, com o pessoal aqui do chat também. Vocês são incríveis. Obrigado demais. A Jujuba também está agradecendo. Ela foi até embora porque ela não vê a hora que ela não consegue, não gosta de despedida. Eu não gosto de dar tchau. É. Ó, muito, 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 muito obrigado de novo. Amigo, obrigado pro pessoal do consórcio Magalu, obrigado pessoal. O pessoal do time e vocês todos que no chat também, muito obrigado por vocês compareceram. Esse episódio vai ficar disponível no canal do YouTube da Miners e aqui no canal da Twitch por um curto período de tempo, tá? Aqui na Twitch cai, mas vocês assistindo da Miners. Se alguém tiver da produção aí, por favor, colocar o link do YouTube da Miners, por gentileza, no chat. Lá a gente vai upar o episódio entre hoje e amanhã, para vocês poderem acompanhar ele inteiro. Mas fiquem ligados que, principalmente eu, né? Eu que vivo tomando esporro aí, porque eu contando fofoca, né? Posso contar pra vocês algumas coisas antes, algumas novidades antes, mas aí vocês vão acompanhar, né? Porque eu mesma não vou falar aqui, porque aqui eu sei que tem olhos. Aí eu falo na minha live. Obrigado, gente. A gente tem que tirar uma fotinha pra gente poder postar depois, é só um print. Só? Pera aí, calma. Pera aí. Arrasou. Peraí. Muito obrigado a todo mundo que compareceu. Fiquem de olho nas redes para vocês poderem acompanhar os próximos episódios. Beijão, gente. Beijo, tchau, tchau.